São 7h21, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E mais uma vez, bom dia para Arnaldo, bom dia Luísio, bom dia. O primeiro a sentar na cadeira, né, na perigosa cadeira do Folha no Ar, é o nosso Frederico Paz da Coagro. Bom dia, Frederico, muito bem-vindo, parabéns pelo evento, que tudo seja um grande sucesso. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Luiz, bom dia aos demais, bom dia, ouvintes da Folha FM. Uma satisfação estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o nosso evento Rio Agrocana. É Rio Agrocana ou Rio Agrocop? Perdão, Rio Agrocop, que é Rato falho. Veio do sucesso do Rio Agrocana. É filho do Rio Agrocana. Fred, bom dia. Como é que foi? Quer dizer, a grande, sem sombra de dúvida, a grande estrela da festa, do evento, é o governador Wilson Witzel, né? Vocês, inclusive, chegaram a adiar, o evento estava marcado para a semana passada, ele teve um compromisso de última hora, agora eu não me recordo, o Ian até falou comigo, agora eu não estou me recordando o que foi, e, enfim, teve que adiar. Vocês adiaram o evento também e ele confirmou, chega aí às 10 horas da manhã com 2 secretários estaduais, 2 subsecretários. Como é que foi essa costura? Bom, Luizinho, antes de mais nada, queria agradecer o apoio da Folha da Manhã, Grupo Folha, no meu nome, no nome dos cooperados, do Vinícius, que é o presidente da ACB, o apoio que vocês deram ao evento, não só pela divulgação do evento em si, mas destacando a importância do agronegócio na recuperação regional. Agradecendo a você, eu relembro aqui o seu pai, que foi um defensor ferrenho, né, do setor agrícola, do setor canavieiro no estado do Rio, mais precisamente em Campos, e sempre deu um destaque muito importante ao nosso setor. Bom, na verdade, a grande estrela do nosso evento são os produtores, né? O governador, claro, vem coroar as estrelas, os nossos produtores rurais, e com a presença dele a gente entende que nós vamos poder não só ouvir as propostas que ele tem, né? Um governador que está começando praticamente, iniciando o governo, a gente sem saber muito bem quais são as diretrizes dele para a área agrícola e pecuária, como também do setor cooperativista, mas também a gente é uma oportunidade dos produtores rurais, tanto do leite, da carne, o pequeno produtor, que a gente chama de cultura branca, que é feijão, mandioca, abacaxi, fruticultura, e a própria cana-de-açúcar, de colocar para eles nossas necessidades, nossos pleitos, uma oportunidade que a gente vai ter também 2 secretários ligados ao nosso setor, que é o Eduardo Lopes, da área agrícola, que é secretário de Ambiente. E também vamos ter a presença do prefeito, Rafael Diniz, representando ali o consórcio intermunicipal dos municípios aqui do Norte e Noroeste, que é uma ferramenta muito importante de, quem sabe, até recurso para o nosso setor. Falei maior estrela, governador, porque é o grande chamariz de público de atenção, né? Porque tira o aspecto meramente de uma categoria, ele se torna um evento estadual, né? Ele, como você bem disse, a gente havia marcado esse evento para o dia 17. Dia 17 anterior, e a pedido dele, inclusive da assessoria dele, nós trocamos para amanhã, para o dia 23, e também estava marcada a presença dele para 11 horas, é importante a gente destacar isso aqui. Ele também, por questão de agenda, ele pediu para mudar para 10 horas, então o governador vai chegar amanhã no evento. A gente aproveitou para adiar um pouquinho a abertura, junto com a chegada dele, então a partir de 10 horas ele já vai estar lá, e eu peço às pessoas que vão comparecer, que cheguem um pouquinho antes para fazer a inscrição. A partir de 9 horas a gente já vai estar fazendo a inscrição para as pessoas participarem. A programação está 9 horas financiamento, instalação do evento, 10 horas chegada do governador, Libertador da Safra, Seco Colheiro 2019-2020, da Coagro, né? 10h30 formação da mesa diretiva, 11 horas, painel, integração entre consórcios, municípios, para Vinícius Viana, 11h30 coffee break, meio-dia palestra, mais cooperativismo, desafios, oportunidades,
palestrante Márcio Lopes de Freitas. Meio dia 30 palestra, cultura familiar, palestrante Alberto Figueiredo. 13h30 intervalo para almoço, 14h30 palestra, portal das cooperativas das compras públicas, palestrante Leonardo Reis. 15 horas palestra, gargalos e soluções para a bacia leiteira, Fluminense, Silvio Marini. 15h30 palestra, o semiárido, isso é uma coisa importante até falar de maneira mais específica. O semiárido como novo regime climático do Estado do Rio de Janeiro, marco legal iniciativas, participante secretário, estadual de Agricultura, Eduardo Lopes, Vladimir Garotinho, professor José Carlos Mendonça, pesquisador, coordenador da UENF. 16 horas palestra, riscos e oportunidades para o cooperativismo, palestrante Abu Nasser. 16h30 palestra, uso racional de recursos hídricos na irrigação, palestrante Renata Bley, outra secretária de recursos, essa subsecretária de recursos hídricos e sustentabilidade do Estado do Rio, João Siqueira da UENF. 17 horas de encerramento, quer dizer, um dia cheio, né? E você observa que nós temos, além do tema estar diversificado entre cooperativismo e outras demandas e outros aspectos da área agrícola e pecuária, nós abordamos o cooperativismo como uma alternativa para o nosso setor. Haja visto o exemplo da própria Coagro, né, uma cooperativa que já tem nos seus quadros 10 mil cooperados, já estamos com 17 anos de existência, mostrando que o cooperativismo, por mais que alguns pontos sejam criticados, mas é uma solução para a nossa região, uma solução para a cadeia produtiva, não só do leite, da cana, de outras culturas, que aborda não só o aspecto econômico num todo, mas uma solução bastante útil para a nossa região. Agora, Frederico, na matéria do último domingo na Folha, que a gente também falou sobre o Rio Agrocop, né, tem uma fala sua que diz que estamos plantando semente de um novo tempo para o produtor rural. Então, o que o produtor pode esperar a partir desse Rio Agrocop? Quais são os principais debates e o que se esperar a partir daí? Veja bem, a solução tecnológica, ela por muitas vezes, que é importante para o nosso desenvolvimento, ela é cara. Então, por exemplo, a questão da eliminação da queimada das canas. É impossível hoje um produtor rural ele adquirir uma máquina que custa R$1 milhão para evitar a queima e cortar a cana crua. Só através de cooperativismo, não só da Coagro, outros cooperativos menores, ele pode alcançar esse objetivo. Várias tecnologias, inclusive o Tito, que é o presidente da associação, vai abordar isso aqui, para baratear o custo de plantio, também é caro. Então, através do cooperativismo, a gente consegue colocar isso à frente. Irrigação também, a gente vai abordar esse tema. Na produção de leite, também micro cooperativas. Então a gente vê essa solução para a inovação tecnológica como uma saída para o produtor rural e provar através de exemplos que são reais, que estão acontecendo não só na região, mas no Brasil, que é a saída para a nossa região. Agora, a gente sempre quando conversa aqui sobre campos, sobretudo sobre a nossa região, a gente fala de ciclos, né? Campos é um ciclo áureo da época do setor sucroenergético, a gente já passou por esse ciclo, mas há ainda um número expressivo, né? Como hoje você pode passar para o nosso ouvinte da importância do setor sucroenergético para a nossa região? Infelizmente, nós, na contramão do Brasil, nós diminuímos a cana-de-açúcar. Hoje, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, todos cresceram na produção de cana. Então, a pergunta que fica, aí tem aquela história da monocultura, que é atraso. Eles estão errados ou nós estamos errados? As terras mais caras do Brasil, interior de São Paulo, interior do Paraná, terras mais caras por serem produtivas e por serem altamente rentáveis. Terras caras, literalmente, no sentido da palavra, são ocupadas por cana-de-açúcar. Então, a gente entende que houve eu diria até um lapso, não só das autoridades, que por muitos anos criticaram a cana-de-açúcar, e a crítica vem acompanhada de não incentivo, né? E que, infelizmente, levou a região também um problema climático seríssimo, que nós vamos abordar,
que levou a região ao declínio da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é altamente produtiva quando bem tratada, ela é altamente rentável. Você pode perguntar a qualquer produtor que, por exemplo, o gado de corte, ele jamais consegue acompanhar o rendimento da cana-de-açúcar, em termos de lucratividade do produtor. Então é preciso retomar isso. Eu acho que, tenho certeza, a Coagro vem tentando manter durante esses anos da sua existência e provando que a cana é viável. E eu acredito até que com essa nova etapa, que eu vou chamar, a gente consiga pelo menos triplicar a produção de cana nos próximos 5 anos. Isso, para você ter ideia, os ouvintes, amigos, se a gente triplicar a produção, é para atender as usinas que já estão instaladas, ou seja, as usinas hoje operam com 1/3 da sua capacidade de moagem. Esse problema da moagem aqui, da capacidade, é um problema que é tido com, inclusive você citou Luiz Barbosa, meu pai, primo de Marco, ele falava muito isso, quer dizer, que você começou a açúcar da dinheiro nos anos 70, né? Deu muito dinheiro. Estava falando de Fórmula 1, patrocinou uma equipe de Fórmula 1. Com certeza, Copersucar, Copersucar Fittipaldi. Emerson e Wilson, os dois irmãos. Os dois irmãos. O projeto era do Wilson. E eu me lembro, eu fui na abertura disso no Rio, em Jacarepaguá. Inclusive, fui garoto propaganda porque era criança. E, embora hoje não pareça, mas eu fui criança bonitinha. E aí fui garoto propaganda. Eu lembro que tinha que passar para uma foto, fiquei puto, cara querendo me barbear. E eu tinha que fingir que aquilo era doce. Eu lembro muito disso, que é pau da vida. Mas enfim, tinha uma foto minha, assim, no carro da Copersucar, e uma foto minha grande, assim, simbolizando açúcar, né? Como se fosse um glacê. Enfim, e naquela época deu muito dinheiro para transformar até a equipe de Fórmula 1, você viu quanto dinheiro deu. E o governo, que sempre teve uma política paternalista em relação a isso, desde o Brasil colônia, né? Mas chegando até os militares, uma política paternalista em relação ao açúcar, repassou parte desse lucro. As usinas pegaram aquilo em forma de empréstimo e ampliaram a boca da moenda. Só que esqueceram de ampliar a lavoura. É fato. Então você tem usinas aí, acho que São João, que depois virou símbolo da primeira ocupação da MST, né, e tal, já um processo dos anos 90, né, um pouco depois, que era uma boca enorme para muita pouca cana. E isso também foi uma das causas da decadência que a atividade teve ali a partir dos anos 80, 90, sobretudo, né? Verdade. Esse é fato. Na verdade, isso houve um movimento nacional, né, de crescimento da indústria, e esqueceram da cana, da matéria-prima. Mas Só em que Campos, acho que isso foi mais que outras também, regiões, também. né? Houve São Paulo, uma expansão grande. O que aconteceu de 98 para cá, o governo ele desregulamentou, ele saiu do preço tabelado do açúcar, do álcool, da cana, e algumas unidades se perderam nessa coisa de justamente da falta de paternalismo, como você colocou. As empresas, algumas se tornaram empresas não familiares e executivas, permaneceram abertas, e outras sucumbiram a uma série de problemas, inclusive questão climática. Mas tem solução. Quando a gente fala, o clima não é um problema, o clima ele tem que ser entendido, né? É isso que a gente vai fazer lá no Rio Agrocop também, mas ele tem que ser entendido. E você, como existe vários cases de sucesso no Brasil, onde tem usinas que trabalham com 100% da área irrigada e estão funcionando, né? Claro que a irrigação custa dinheiro, custa caro, mas que está funcionando e que é exemplo até para o mundo, né, de produtividade. É uma usina em Petrolina, né, em Juazeiro, ali na divisa, é uma usina altamente tecnológica, 100% irrigada, irrigação que agora está sendo tão falada até pelo presidente da República, é o gotejamento, que usa muito Israel. Muito Israel usa, e é uma empresa israelense que realmente é uma tecnologia maravilhosa, que gasta pouca água. Mas é caro, né? É caro, custa em torno de R$10 mil o hectare. Para você ter ideia, hoje um plantio de cana convencional fica em torno de R$4 mil o hectare. Então nós estamos falando aí praticamente
dobrar, né? Um pouco mais, dobrar 2 vezes e meia aí o valor de uma plantação convencional. Mas ela se paga. Com pouco tempo de investimento, poucos anos ela se paga, mas precisa de é tipo carro diesel, né? É mais caro, mas ao longo do tempo, até porque a lavoura ela permanece mais longeva, ou seja, você aproveita durante mais tempo aquele canavial, além da produtividade em si também, que aumenta muito. Ele falou a questão do clima, eu não queria terminar o bloco sem deixar, embora eu quero retomar isso, sobretudo com o Tito, porque Tito é filho de Antônio Evaldo Nojosa, e eu me lembro, acompanhando meu pai, desde garoto, eu me lembro assim, isso talvez anos 70 ainda, né? O Dr. Evaldo falando isso, que como o clima da região, que era tropical úmido, por ser litoral do Sudeste, né? Quer dizer, a gente está entre a Serra do Mar e o oceano, portanto, em tese, em termos geográficos, e seria para ser tropical úmido, só que como o clima ele veio migrando ao longo dos tempos para semiárido. Tem um projeto até do deputado Vladimir Garotinho, ele falou aqui sobre esse projeto, aqui onde você está, né, e dele lá no Congresso Nacional, para mudança disso, está sendo tabelado também com a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, já está se avançando nessa discussão, mas o que vocês de prática pretendem fazer para que isso avance lá lá em Brasília, na Regrocop amanhã? Nós tivemos o próprio Eduardo Lopes, que atualmente é secretário de Agricultura do Estado, ele era senador da República, ele era suplente do Crivella, quando o Crivella foi para prefeito, ele entrou com esse projeto. Via Senado, lógico, e que a gente viu que houve um embate ali, a coisa não caminhou. O deputado federal Vladimir entendeu as nossas necessidades e entrou com esse projeto também agora, mas nós fomos entender o que acontece da dificuldade de aprovação na situação a oportunidade que nós tivemos com a ministra em Brasília, levado pelo Vladimir. Eu fui lá, o Tito, vocês três fomos lá, tivemos lá com a ministra e, portanto, a gente conversando, ela falou, essa causa de vocês, ela é uma pessoa muito bacana, gostei muito da ministra, inclusive vai mandar representante que ela queria vir e não pôde ao nosso evento. Mas ela falou, essa causa, usou essa expressão, essa causa é uma causa difícil. Aí eu falei, mas ministro, por que a gente ficou assim? A fatia da pizza é uma só. Então quando você entra na classificação climática semiárido, outros estados que já possuem essa classificação e que tem do governo federal juros subsidiados, recursos a longo prazo, aplicação de dinheiro para o produtor rural com uma série de projetos, essa fatia da pizza, vamos chamar assim, ela vai ser dividida com esses estados. Então, na verdade, vai ser um trabalho muito árduo, porque você vai ter que convencer... Já tem gente comendo a fatia da pizza, né? que você não vai ser mais um a comer aquela fatia da pizza, porque o recurso, né, do governo federal para atender regiões de semiárido é um só. Então você vai ter que criar também com isso. Tanto é que no projeto do Vladimir, ele cria um fundo também em conjunto, já prevendo alguma coisa para ter mais recursos para aplicar na região com a classificação climática. E ainda dentro desse tema, essa classificação ela não é só benéfica para a agricultura e pecuária, é uma série de benefícios que tem. Por exemplo, parte do estado de Minas Gerais, o pessoal fala, só o Nordeste, é só o Nordeste que tem isso. Não, Sudeste, parte de Minas Gerais tem, parte do Espírito Santo tem. Então é mais do que justo que a gente sofre aqui com o clima. Você vê, há pouco mais de 4 anos, que foi em 2014, 2015, nós tivemos a maior seca do século, né? O Instituto Nacional de Meteorologia registrou em algumas regiões do município e aqui também de São Francisco, enfim, do norte e noroeste fluminense, 450 milímetros de chuva anuais. Para o amigo ouvinte ter ideia, choveu no Rio de Janeiro agora, em Angra do Reis, 250 milímetros em 12 horas. Ou seja, choveu no ano inteiro aqui em Campos e região de 2015, o dobro que choveu em 12 horas. Em Paraíba ficou, né? Você atravessava a pé. Ali perto da ponte, onde olha a ponte, né? Você imagina a lavoura, como é que fez isso. Como é que abalou. Sim.
A gente pegou o caminho todo do Paraíba, né? Da seca, atingiu a região inteira. Me lembro que a Folha fez até uma matéria muito interessante. A Ilha dos Caras. A Ilha dos Caras. Acabou no Globo. Acabou no Globo. Era aqui, mas isso era aqui na frente no centro da cidade. Foi muito interessante. Se a lavoura de cana sentiu, as lavouras que a gente chama de lavoura branca ou fruticultura, elas foram dizimadas, né? Porque ela não resiste, a cana ainda resiste um pouco mais, a pastagem. Agora teve morte de gado na região. Então, por exemplo, agora está chovendo. A gente não pode esquecer que na época da chuva, a seca vai vir amanhã. Então a gente relaxa um pouco, ou melhor, assim, relaxa no sentido de não se preocupar tanto, mas sabe que vai ter um problema sério. Pode ter um problema sério amanhã com a seca. Agora, depois dessa seca, a gente teve um crescimento na produção, né, Frederico? Você vem de anos, em sequência, anos de crescimento. Só para concluir, que eu sei que a gente tem outras pessoas para entrevistar, há uma mudança no perfil da moagem da cana na região. Hoje, por exemplo, tem usina que vai moer 100% para etanol, outras 80% para etanol. Qual é a diferença de mercado na moagem por etanol e para a produção de açúcar? Essa pergunta é importantíssima porque hoje, na verdade, o etanol, ele não... O pessoal fala, o etanol está bom de preço. Não, ele está remunerando o produtor para se manter na atividade, né? Nós tivemos anos de preços achatados com a política errônea do governo, tabelando o preço da Petrobras, da gasolina, consequentemente o etanol ficava ali naquela conta de 70%, 80% do preço da gasolina, então ficou achatado. E o preço do açúcar hoje, ele está muito ruim no mercado internacional. O mercado está muito achatado por uma questão de excesso de produção. Então a tendência, não só do estado do Rio, mas do Brasil, é se fazer mais etanol, enxugando o mercado mundial de açúcar. Eu acredito que a gente tenha, por exemplo, no caso da Coagro, a gente deve fazer até 90% da cana esmagada pré-etanol. Nós temos contratos de açúcar que a gente precisa honrar, né, com empresas importantes e com consumidores, então a gente vai fazer um pouco de açúcar, mas realmente o etanol está muito mais rentável e o Brasil vai produzir muito mais etanol e é um combustível ecologicamente correto e vai viabilizar bastante a nossa atividade. Bom, vamos então fazer um pequeno intervalo, são 7h43 e voltamos. Você me permite só uma colocação? Não, claro. Eu queria, aproveitar a oportunidade de parabenizar o Grupo Folha pela Folha FM, né? A Folha da Manhã sempre foi um grupo empreendedor, um grupo que acreditou na região, e a Folha FM está despontando aí como líder de audiência. E um programa como esse vem trazer debate para a nossa região, vem trazer um debate isento, né, que é importante. Exatamente. Isso, muito importante, isento, que eu falo de questões partidárias, de questões de tendência, e traz um debate muito importante para a nossa região. Parabéns a vocês, um abraço. E já que você falou, só acrescentar uma coisa que eu já verifiquei hoje de manhã, nós estamos em 16º lugar em todo o estado do Rio de Janeiro, são 176 emissoras de FM no estado. Nós já, inclusive, ultrapassamos por esse sistema de pesquisa a várias emissoras do Rio de Janeiro. Emissoras, inclusive, tradicionais. Em Campos, nós somos líderes absolutos. Parabéns. E na região, a Folha FM e a Hits FM, que é do grupo, que é de Macaé, que é um grande rádio também. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. São milhares de associados. Plano de assistência familiar. Boa viagem. Ligue